O Imposto Predial e Territorial Urbano é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, previsto no artigo 156, inciso 1, da Constituição Federal. Trata-se de um imposto que incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana. Sua regulamentação geral encontra-se nos artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional, que disciplinam o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo da obrigação tributária. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, existente em 1º de janeiro de cada exercício. Para que o imposto incida o imóvel, deve estar situado em zona urbana, assim definida em lei municipal, observados os critérios estabelecidos pelo Código Tributário Nacional, como a existência de melhoramentos públicos mínimos, tais como meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos, sanitários, rede de iluminação pública e escola, ou posto de saúde a determinada distância do imóvel. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde a uma estimativa de seu valor de mercado realizada pela administração municipal. Esse valor é apurado com base em critérios objetivos fixados em lei, levando-se em consideração fatores como localização, metragem do terreno, área construída, padrão construtivo e destinação do imóvel. Não integram a base de cálculo bens móveis mantidos no interior da propriedade. As alíquotas do IPTU são definidas por lei municipal e podem variar conforme a natureza do imóvel residencial, comercial, industrial ou territorial, sua localização e seu valor venal. A Constituição Federal autoriza a adoção de alíquotas progressivas, tanto em razão do valor do imóvel, em observância ao princípio da capacidade contributiva menos quanto no tempo, como instrumento de política urbana. Nesse último caso, nos termos do artigo 182 da Constituição e da Lei número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, o município pode aplicar alíquotas progressivas a imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, com o objetivo de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título com ânimo de dono. Conforme dispõe o artigo 34 do Código Tributário Nacional, ainda que contratos particulares, como os de locação, atribuam ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Perante o município, o sujeito passivo continua sendo o titular do direito real ou o possuidor qualificado. Sob o aspecto funcional, o IPTU possui natureza predominantemente fiscal, pois constitui importante fonte de arrecadação para os municípios, viabilizando o custeio de serviços públicos locais, como manutenção de vias públicas, iluminação, coleta de resíduos, saúde e educação municipais. Contudo, também desempenha a função extrafiscal, ao servir como instrumento de ordenação urbana e de concretização da função social da propriedade. O inadimplemento do IPTU gera a incidência de multa e juros, além da inscrição do débito em dívida ativa. Uma vez inscrito, o crédito tributário pode ser objeto de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830, podendo resultar em penhora e eventual expropriação do bem para satisfação da dívida. Em síntese, o IPTU é um imposto municipal que incide sobre imóveis urbanos. Tem como base de cálculo o valor venal, admite progressividade e exerce tanto função arrecadatória quanto função regulatória no âmbito da política urbana. Trata-se de instrumento central da autonomia financeira dos municípios e de efetivação da função social da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir.